Olá, esse é o primeiro episódio do CCC Cast, o podcast do Colégio Caminhos e Colinas. Eu sou Regina Chintani, diretora-geral do colégio, e esse é o Roberto Eda, diretor da Unidade Caminhos. Olá, pessoal. Então, a gente está muito entusiasmado aqui porque nós vamos passar para vocês várias informações sobre educação e sobre coisas específicas do colégio nesse podcast. Muitos de vocês pediram, comentaram que gostariam de receber mais dicas, querem estudar mais para aprender a educar melhor os filhos e gostariam de receber mais dicas do colégio. Então, nós preparamos uma série de episódios com vários temas sobre educação. Vocês também podem sugerir temas que vocês gostariam que a gente tratasse em outros episódios. Então, vocês podem deixar os comentários de vocês aqui nas redes sociais do colégio, nos comentários desse vídeo também, que nós ficaremos muito contentes de ouvir de vocês o que vocês querem saber mais, o que vocês gostariam que a gente compartilhasse com vocês. A rotina de um colégio é muito viva e acontecem muitas coisas e a gente não consegue compartilhar tudo com vocês. Mas a ideia é que, pelas nossas redes sociais, pelo nosso Instagram, pelo nosso TikTok, pelo nosso podcast agora, a gente consiga dividir um pouquinho do nosso dia a dia com vocês, pais. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o tema da segurança, porque hoje todo mundo está arrepiado, entende? Com as notícias falsas que saem na internet e com alguns episódios tristes que de fato aconteceram. Então, mas assim, as medidas que o colégio tomou, elas continuam sendo desenvolvidas, mas hoje nós vamos falar da questão prévia, né? Então, por que o Colégio Caminhos e Colinas é um colégio muito seguro? O primeiro é porque você, por experiência própria, sabe que você foi entrevistado e a sua família foi selecionada porque os especialistas que nós temos nas entrevistas perceberam que vocês são uma família estável, com filhos educados, né? Pessoas que têm uma origem, uma boa origem. E que tem os valores alinhados com o colégio e tem os mesmos ideias de educação que nós temos aqui. Então, é dessa maneira que a gente consegue desenvolver uma boa parceria educativa. No dia a dia, quando o seu filho ou sua filha passam pelo portão da escola, então os nossos profissionais educadores, eles estão de olho neles. Mas nós prezamos muito a liberdade. Então, esse olhar não é um olhar de controle, é principalmente um olhar de cuidado. Então, é um cuidado para desenvolver a autonomia que ele pode ter, que ela pode ter, mas também é um olhar principalmente focando em como ele pode crescer. Isso. Nas qualidades de cada aluno. Então, aqui a gente procura que os professores aprendam os nomes dos alunos, os alunos também aprendam os nomes dos professores. A nossa equipe procura chamar os pais, mães e responsáveis pelo nome também. Então, aqui, cada pessoa que entra pelo colégio é uma pessoa importante para nós. O outro ponto que alguns de vocês já estão assim, um pouco cansados, né, de perceber, é que a gente tem uma intensa comunicação. Então, nós mandamos muitas mensagens, porque esse foi o nosso compromisso inicial, né, que vocês soubessem as coisas que estão acontecendo aqui na escola. Nós mandamos muito mais mensagens positivas que negativas. Então, também a nossa equipe recebe uma formação para conseguir desenvolver o melhor de cada aluno. Então, os nossos professores têm aulas de formação semanal sobre temas relacionados à educação e ao projeto do colégio para se aperfeiçoarem cada vez mais. Por isso que quando os professores estão tendo aulas, uma das coisas que passa pela cabeça deles é: eu preciso comunicar isso para vocês. Então, quando eles querem para vocês, né, é porque eles estão pensando nisso. O seu filho, a sua filha pode crescer nesse ponto. Por isso que nós mandamos muitas mensagens e nós ficamos contentes quando você envia mensagem para nós. Porque quem mais conhece dos filhos são os pais. Então a gente precisa que vocês, pais e mães, também nos comuniquem do que vocês vão percebendo. Enquanto a criança está aqui conosco, a criança e o adolescente estão aqui conosco durante o período de aulas, nós olhamos por elas e comunicamos o que a gente percebe. Coisas muito positivas, às vezes coisas não tão positivas assim, mas que a gente precisa da ajuda de vocês. Então, a gente precisa dessa comunicação muito fluida para a gente manter o nosso trabalho de parceria. O que nós procuramos fazer para a segurança do colégio, ele começou muito antes, há alguns anos, quando o colégio surgiu. É lógico que é importante que nós tomemos medidas emergenciais nesse momento. Mas se vocês pararem para perceber, quando a criança fica doente, é importante dar remédio. E algumas vezes, para ela não ficar doente,
a gente procura entender algumas vitaminas, tudo. Mas o mais importante é a alimentação diária. Isso você prepara um bom alimento, ventilação. Então, em termos de educação, é isso que nós fazemos aqui. Então, o que nós estamos fazendo é preparando o seu filho para que ele consiga conversar com você e, com liberdade, vá pedindo conselho para saber como é que ele deve viver melhor. Então, também a gente tem um recurso que é muito interessante, que é a preceptoria, né? Então, cada aluno, aqui no colégio, cada aluno e cada aluna tem um professor que acompanha mais de perto esse aluno, e com esse professor, o aluno pode contar coisas, né? Às vezes, tem uma época da adolescência em que o jovem se fecha um pouquinho, tem dificuldade de tratar alguns temas, mas muitas vezes o que eles gostariam é de poder conversar com o pai e com a mãe abertamente, mas às vezes eles não sabem como. E às vezes o professor que acompanha o aluno consegue dar dicas. Olha, puxa, por que você não chama o seu pai para tomar um sorvete? Né? Fala para sua mãe que você queria bater um papo com ela, perguntar sobre como foi a adolescência dela também. Então a preceptoria também é um recurso para ajudar o jovem, ajudar a criança a conversar melhor com vocês em casa, aumentar o diálogo em casa. Importante que vocês saibam que, algumas vezes, um rapaz, uma moça, eles pedem para o preceptor não contar determinado assunto. Nós respeitamos isso, né? Então, se é uma coisa grave, nós exortamos e acompanhamos, né, o jovem até que ele consiga falar com vocês, né? Então, mas na maioria dos casos isso não é assim, não é tão difícil. Então, quando a gente pergunta, ah, isso seria bom contar para a mamãe, isso aqui é bom contar para o seu pai, né? Então, eles rapidamente obedecem. Outra coisa que é importante é vocês saberem que o projeto de vida que eles desenvolvem aqui na escola, né, então ele está englobado, né, ele está entrelaçado com um programa de formação familiar que vocês fazem aí em casa. Muitas das questões que vocês aprendem nos videozinhos da internet, nós comentamos aqui. Outra coisa que vocês devem ter percebido é a quantidade de fotos que nós estamos publicando. Então, a nossa meta é que todos os nossos alunos e alunas apareçam com frequência. Se seu filho ou sua filha não apareceu ainda no Instagram, no seu TikTok, escreva para a gente. Então, cada vez a gente procura desenvolver novas técnicas para que eles apareçam mais bonitos e mais bonitas. Isso. A gente sabe também que muitas vezes os pais e as mães gostariam de ser uma mosquinha para saber como é que o filho é na escola, né? Como é que ele tá, se ele tá bem, se ele não tá. Então, a ideia também é que a gente consiga ir transmitindo cada vez mais como é o dia a dia dos nossos alunos aqui. Né? Alguns de vocês até comentam assim, puxa, queria ter estudado nessa escola, né? Que pena que eu não tive essa oportunidade. Então, a ideia é que a gente consiga ir transmitindo esse dia a dia para vocês e vocês possam viver isso conosco. Vocês percebam, aquilo que eu falava antes dos remédios, é muito importante que vocês tenham claro isso aqui. Também em casa, o melhor não é você pôr um remédio e depois seu filho ou sua filha já está doente porque está demais nas redes sociais. O mais importante é que vocês comecem a conversar com eles agora para dizer, olha, o mundo está assim e vocês precisam aprender a se comunicar. Então, nos próximos podcasts, nós vamos dar várias dicas para vocês ensinarem seus filhos a usar bem as redes sociais. Mas para isso, vocês mesmos precisam ter aprendido. Então, vamos dar dicas para vocês aprenderem a usar as redes sociais. Acho que uma coisa que é importante a gente comentar também é que a gente não é contra o uso das redes sociais. Pelo contrário, vocês veem que o colégio está em todas as redes sociais que os jovens estão hoje em dia, né? Então, elas nos proporcionam muitas coisas. Graças às redes e às ferramentas tecnológicas, durante a pandemia, mesmo longe dos parentes e dos amigos, a gente conseguiu manter contato. Né? Graças também a toda essa tecnologia, durante o período de ensino remoto, a gente conseguiu continuar acompanhando os nossos alunos, mesmo que à distância. A gente prefere o presencial, claro. Mas o que a gente acha que é importante é que a gente ensine os alunos, ensine as crianças, ensine os jovens a usarem bem essa ferramenta. Como toda ferramenta, a gente pode usar para um fim não tão positivo, mas a gente pode tirar muitos frutos disso também. Então, a gente gostaria muito que os nossos adolescentes, nossos alunos, soubessem usar bem as redes sociais, soubessem usar bem a internet e que pudessem ajudar até outros jovens que não têm acesso a toda essa formação que eles têm aqui, a aprenderem a usar bem também os meios de comunicação e a internet. Então, nesse finalzinho de podcast, eu queria dedicar ele assim, a agradecer vários de vocês que escreveram mensagens muito positivas. Nós não pedimos, mas nós esperávamos isso de vocês.
Porque algumas vezes nós entendemos que tem pais e mães muito angustiados, muito ansiosos. Nós rezamos para que melhorem, né? Mas é muito importante que você, né, que é pai e mãe, entendeu os valores do colégio, percebe, né, que existe uma pressão de fake news que a gente não pode ignorar, mas ao mesmo tempo a gente não pode multiplicar. Vocês se manifestem. Então, foi muito bom que vocês tenham mandado mensagens para nós e depois nos grupos de pais, acalmando os outros pais. Os filhos de vocês aqui dentro, essas filhas, estão muito seguros, né? O ambiente aqui, se você vier nos visitar, vocês vão percebendo que há uma paz e uma alegria incríveis aqui. E esse papel de ajudar a acalmar os outros pais, então também uma das coisas que a gente tem de diferencial aqui no colégio é que aqui a gente tem esse canal de comunicação aberto, né? Então a gente entende que cada família tem a sua necessidade, tem uma demanda específica, então os PECs estão à disposição pelo Class Dojo para atender cada pai e cada mãe individualmente. Então a gente gostaria também de receber as sugestões de vocês, os comentários, ouvir as preocupações, né? Às vezes tem coisas muito específicas que são de uma determinada família e que a gente está à disposição para ouvir, a gente gostaria que vocês nos procurassem, né? Então, para a gente marcar essas reuniões e poder ouvi-los e poder manter essa comunicação muito fluida. Também acho que é importante lembrar que os filhos, eles são um espelho dos pais, né? Então, também assim, a gente percebe claramente que as crianças e os adolescentes que estão mais tranquilos em relação a tudo isso que está acontecendo, é porque os pais também estão muito tranquilos. Não tranquilos no sentido assim de ignorar o que está acontecendo, mas de saber enfrentar a situação com muita serenidade. A gente vai incluir essas famílias todas, né, que estão sofrendo nas nossas orações, mas a gente vai entender, olha, que isso não é a maior parte do que está acontecendo, né? São episódios isolados que têm acontecido, que estão sendo acompanhados também pelas autoridades que precisam cuidar disso, claro, mas que a gente está fazendo o que é possível, né? Então também que a gente pede que os pais procurem transmitir essa serenidade para os filhos, né? De que tá tudo bem, de que o colégio é esse ambiente seguro, que se vocês percebem também que os filhos de vocês estão angustiados com alguma coisa, podem pedir que eles procurem os PECs para conversar também, né? E a gente consiga manter esse ambiente alegre e seguro no colégio. É importante vocês saberem que nós não julgamos as decisões de vocês. Então, cada família é uma família diferente. E aqui nós ouvimos muitas famílias. E graças a Deus, vocês cada um são muito diferentes mesmo. Isso é bonito, é a diversidade humana. Então, há situações em que vocês vão julgar que naquele dia, naquele momento, talvez é melhor eu mandar sua filha ou seu filho. Algumas vezes é difícil você mesmo controlar a ansiedade. No tempo, né, acho que vocês vão aprender a fazer isso como várias famílias já estão fazendo. Mas eu queria deixar muito claro que se alguma criança falta um dia ou outro, nós vamos compreender. Então, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos para apoiar. Por outro lado, algumas famílias manifestaram assim uma preocupação. Puxa, mas o colégio não manda comunicados, não fala nada assim. Nós observamos bastante para verificar quais são as notícias boas e corretas para transmitir para vocês. Então, nossa reação às vezes não é imediata. A gente ou vê as mensagens dos grupos, mas a gente aguarda. Para quê? Para estudar em conjunto com outros professores, trocar ideia entre os diretores. Nós assistimos vários canais de notícia, vemos vários podcasts, verificamos vários controles de família, entende, das redes sociais. Então, há um estudo intenso sobre toda a questão da segurança. Então, nós já tínhamos estudado as medidas a aplicar antes dos tristes episódios que aconteceram no país. Mas a gente continua pensando o seguinte: algumas vezes a gente corre para apagar um pequeno incêndio, né, e esquece de tratar do dia a dia. O foco do colégio esse ano é o estudo. Por isso, não esqueça. Você não pode ficar tão preocupado com a segurança que a criança pare de estudar. Então, é importante não perder o foco, né? O foco é que nós estamos formando adultos que vão ser cidadãos de bem, que vão mudar a sociedade. Então, algumas vezes a gente tem que proteger, mas outras vezes tem que formar eles para a coragem. Nós estaremos aqui no colégio trabalhando, mesmo que haja ameaças falsas. Nós verificamos quais são as fontes e vejamos, isso é real ou não é?
Conversamos com a Polícia Militar com frequência. Os policiais passam aqui, nossa relação é muito boa com eles, graças a Deus. A subprefeitura, os seus representantes já passaram por aqui. Todos os meses nós temos pais, mães, profissionais, educadores que vão nas reuniões do Conselho de Segurança que eu consegue. Se você tiver outras ideias, né, para melhorar a segurança, nós vamos ouvir. Algumas vezes, por uma questão de custo, não vai ser possível aplicar imediatamente. Há algumas soluções que nós pensamos que dependem de obras, de fazer projetos de engenharia, de arquitetura e executar. Não são coisas que fazem do dia para a noite. Nós gostaríamos de agradecer, entende, a paciência que vocês têm para ler todos os comunicados, todos os vídeos, as postagens que nós mandamos, e a gente espera sugestões, porque a gente gostaria que tudo que a gente faz fosse agradável para vocês e muito, muito útil, né, para a paz também do lado de vocês. Muito obrigado. Então, se você gostou desse episódio, quer sugerir outros temas, você pode deixar aqui nos comentários. Você pode curtir esse vídeo e compartilhar nas redes sociais. Provavelmente você tem colegas, parentes que também podem se beneficiar desse conteúdo que a gente está criando. Então, fiquem à vontade para compartilhar. E siga o colégio nas redes sociais para vocês saberem sempre as novidades em primeira mão. Então, o nosso Instagram é o @caminhos.colinas e o nosso TikTok também, @caminhos.colinas. A gente também tem as páginas do Instagram de cada unidade, em que a gente consegue compartilhar mais o dia a dia. Então, você pode procurar lá as fotos do seu filho ou da sua filha. Então, o perfil da unidade Caminhos é @colégio_caminhos e o perfil da unidade Colinas é @colégio_colinas. A gente agradece as sugestões de vocês e a gente espera vocês no nosso próximo episódio. Até logo!